Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que está nos acompanhando aqui no Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja muito bem-vindo. Nossas boas-vindas à querida Luziane Bahia, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade, aprendendo sempre juntos, né, Luziane? E as nossas intérpretes para Libras, a Eliane Carvalho, que já está aí. Temos também a nossa querida Tainã Tinum, do grupo de estudos Surdos Espíritas. E como convidados hoje, Ana Maria Pacheco Becker, trabalhadora do Centro Espírita Caridade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e do Centro Espírita Sem Fronteiras. E também hoje nós vamos contar pela primeira vez com Caio Pavão, que é biólogo, professor universitário e trabalhador do Grupo de Estudos Espíritas Meimei de São Luís do Maranhão. Sejam muito bem-vindos. Os nossos agradecimentos aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Queridas irmãs e irmãos, agradecemos aqui a oportunidade de estarmos juntos, cumprimentamos a todos vocês que estão aí chegando, lembrando que esse trabalho é de construção coletiva, vamos colocando aqui as nossas perguntas, nossos comentários, aproveitando aí a presença dos nossos convidados. Cumprimentamos e agradecemos, né, ao Carlos, a Ana, ao Caio, as intérpretes para Libras, a nossa equipe aqui do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, que é o capítulo 13, intitulado Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, o que dê a vossa mão direita, e são 2 títulos específicos dentro desse capítulo. A gente vai estudar hoje o óbolo da viúva e convidar os pobres e os expropriados, dá sem esperar retribuição. Então, a gente inicia aqui fazendo uma pergunta já para o Caio. Caio, no item 5, Lucas inicia o capítulo 21, informando, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio. O que é gasofilácio, Caio, por favor? Então, eu gostaria de primeiro dar uma boa noite a todos, agradecer muito a oportunidade de estar aqui pela primeira vez, né, uma felicidade muito grande, né? É sempre muito bom discutir sobre essas temáticas, discutir sobre o Evangelho de Jesus e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Pois muito bem, Luziane, esse item inicia exatamente com esse trecho do Evangelho de Lucas, onde Jesus está literalmente sentado à frente de um gasofilácio. E ali ele vai aproveitar daquela oportunidade, vai visualizar uma cena magnífica, né, onde uma viúva está diante de um gasofilácio para depositar ali as suas ofertas, né, e por gasofilácio, nós vamos entender exatamente como aquela caixa de ofertas do templo, aquela caixa de tesouro, onde, de fato, as pessoas vão lá depositar o seu dízimo, depositar as suas oferendas, né? É um local com finalidade de recolher as doações. Especificamente no local onde Jesus se encontrava, que era lá no Templo de Jerusalém, havia um número de 13 caixas, né, que coletavam essas ofertas. E, a propósito, quando a gente vai falar da questão de doação de ofertas, de dízimo, né, a gente sabe que não é algo específico da religião judaico-cristã, mas que o dízimo ele já existe há muito mais tempo que o próprio cristianismo, né, desde do Egito Antigo, da Grécia, Roma, já havia esse hábito, né, de dar dinheiro, de fazer doações, como, por exemplo, animais, frutas, né, tudo que poderia ter algum tipo de valor. E, geralmente, com o objetivo de retribuir, de agradar a Deus, era mais uma necessidade que as pessoas tinham e que ainda têm, né, de fazer esse tipo de oferta dentro dos templos. Atualmente houve uma atualização dessa ideia e o dízimo já não se associa muito mais àquela ideia de temor a Deus, mas algo mais fluido, né? As próprias religiões atuais utilizam esses valores para alguns custos, né, da manutenção do templo, para enviar valores aos missionários, para cuidar de algumas atividades caritativas.
Então, de uma forma geral, gasofilácio a gente entende por esse local onde é depositadas as ofertas. Muito bom, Caio. Excelente explicação. Eu não tinha me dado conta que eram 13 caixas que tinha lá no templo, né? Para recepção das ofertas. Interessante. Nessa nova versão da tradução do Haroldo, do Novo Testamento, ele deixa muito claro lá esse número de 13. Ótimo, muito bom. Aí já fica até a recomendação, né? Tem a tradução do Novo Testamento ali, quer dizer, dos evangelhos, né? Por Haroldo Dutra, com muitas informações para quem tem curiosidade de saber, bastante informação ali. Bem, e a gente queria aproveitar aqui, cumprimentar a dona Jupira e desejar suas melhoras, dona Jupira, que a senhora se recupere logo, viu? Muita paz aí, vibrações positivas, tá bem? Bem, agora nós vamos aqui ainda dentro do item 5, né, desse capítulo 13, Ana Maria. Por que Jesus destacou a doação da viúva se não passava de 2 pequenas moedas? Então, uma boa noite, né? Antes da gente começar a responder, boa noite a todos, Carlos, Lu, Caio, as nossas meninas intérpretes aí de Libras e o pessoal que está em casa nos acompanhando, né? É uma alegria sempre estar aqui com vocês. É muito bonita essa passagem, né? E é muito interessante porque Jesus não perdia as oportunidades, né? De nos trazer ensinamentos preciosos. E nesse momento ele traz um ensinamento de grande relevância, né? Apesar de pequeno, né? A doação, ele em si, ela traz um ensinamento gigantesco para nós. Aqui naquele momento, naquela época, era muito comum, né, entre as 13 caixas, né, de oferta que tinham ofertas que eram obrigatórias e algumas voluntárias, e nesse caso a doação da viúva era voluntária. Né? E era muito comum as pessoas com mais posses e com mais bens fazerem aquele alarido todo na hora de fazer a doação, né? Às vezes costumavam até trazer muitas moedas para fazer até barulho mesmo, né? Para demonstrar o quanto elas estavam entregando, doando. E isso tendia a causar um certo estado assim de importância maior àqueles que doavam muito, né? As pessoas assim, achavam aquilo maravilhoso. E para os discípulos não era muito diferente, porque eles estavam acostumados aos costumes da época. Então, para eles, quanto mais doasse, mais benemérito, né? Mais importante era aquela pessoa. E aí chega a viúva ali e deposita 2 moedas. Eu fico me imaginando, né? Gente com pouco conhecimento ali no meio, olhando aquela doação e de repente pensando que diferença isso vai fazer, né? Tão pouquinho que é. E Jesus chama atenção. E naquele momento ele inverte completamente os valores, né? Ele traz um outro paradigma. Prestem atenção, olhem só. Ela deu mais do que todos os outros. Porque todo mundo deu do que lhe sobrava. Não fazia a menor diferença, era para eles, na vida daqueles que tinham muito, o tanto que eles estavam entregando. E mais, eles queriam mesmo fazer barulho com essa entrega. Ela não, ela foi ali discretamente. Tinha 2 moedas, olha que interessante. Ela podia ter depositado uma e ficado com a outra. Ela entregou tudo que ela trazia. E esse momento de entrega total, né, a Deus, na confiança de que Ele vai prover. Talvez a situação das viúvas ali naquele momento, naquela época, ela tendia a ser, às vezes, até mesmo crítica demais, porque elas ficavam sem arrimo. Então, não se sabe o quanto aquelas moedas eram importantes para aquela mulher. E aí, no momento de entrega e confiança, ela vai e oferece tudo o que tem ao mais alto, ao divino, acima das convenções humanas. Então, esse foi o grande ensinamento de Jesus, de mostrar, olha, presta atenção em quem realmente está oferecendo, e não é a quantidade,
é o que vai no nosso coração. Quais são as ofertas que nós fazemos em benefício do mais alto, né? Para melhorar o nosso mundo, para melhorar a nossa vida e a vida de quem vive com a gente. E elas são do coração ou são só para fazer barulho? Muito Que bem, lindo, Ana. Ana. E aqui vai ter, né, Lu, uma pergunta da Ângela Jucá que está relacionada com o assunto, então vamos passar para ti. Ela diz assim: por que Jesus considera a oferta das 2 moedas pela viúva no cofre de ofertas uma atitude moral ao invés de valor material, simplesmente? Essa atitude pura pode ser considerada verdadeira caridade? Você já até começou, né, a responder isso. Perfeitamente, Ângela, né? É a mais desinteressada caridade. A pessoa ali realmente entrega algo de si em benefício da comunidade, do todo, ali para eles a importância do templo para a vida comunitária, e também o fato de entregar-se a Deus, ao divino. Então, realmente, é uma atitude da mais desinteressada caridade. Lindo, Ana. Você estava falando que tem que ser de coração, né? O Gabriel Vilela, que é jovem, o nosso jovem da Juventude Espírita Minaroeira, daqui da Mansão do Caminho, está aqui com a gente. Ele diz que tem de ser de coração para ser verdadeiro mesmo, né? Bem como você coloca. Um abraço, Gabriel. Obrigada pela sua presença com a gente. Caio, nesse caminho aí que a Ana já começou, dessa verdadeira caridade, que a Ângela trouxe também, você desenvolve mais um pouquinho esse item 6, a respeito dessa verdadeira caridade, desse desinteresse, que foi examinado por Kardec, por favor? Claro, claro. Inclusive, eu queria aproveitar um trecho da fala da Ana, que ela traz um aspecto muito importante também dessa passagem evangélica, e que poucos se atentam. Porque geralmente a gente se apega simplesmente ao fato dela ter doado pouco, mas ter doado do que era extremamente necessário para ela. Mas como Jesus era assim uma figura excepcional, extremamente inteligente, de uma sabedoria inimaginável, ele também utiliza o fato dela ser viúva. A Ana falou que ela não tinha a obrigação de doar. Então, além dela doar o que ela praticamente não tinha, ela doou sem obrigação nenhuma de exercer essa ação. E se a gente for pensar do ponto de vista da cultura judaica, né, as viúvas, como a Ana muito bem colocou, elas inclusive são acolhidas pela sociedade porque elas passam muita necessidade. E elas não são obrigadas a fazer essa doação de fato, né? E aí Jesus aproveita dessa cena magnífica e a transforma em um exemplo para a humanidade inteira até o dia de hoje, né? Porque, de fato, ali Jesus utiliza aquela doação tão amorosa, tão sofrida, como um verdadeiro exemplo da caridade. Porque todo esforço, toda dificuldade, toda privação que ela é enfrentada por amor e em benefício ao próximo, ela é extremamente meritória. E somente assim essas ações elas vão se constituir verdadeiramente como a caridade ensinada por Jesus. Porque Jesus ele nos ensina que nós não devemos medir esforços nenhum para auxiliar o próximo. Independente de quem seja, independente da situação em que a pessoa esteja. Porque esse é o sentido do verdadeiro amor. Jesus ele amplia o conhecimento do amor e, como o próprio Chico diz, o amar ao próximo como a si mesmo, ele foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus ele amplia essa ideia, né? E é muito importante nós nos darmos conta de uma questão importantíssima. Todos nós podemos ajudar de alguma forma. E o óbolo da viúva nos traz essa lição. Não existe ninguém no mundo que seja tão desprovido de algo que não possa doar. E não existe também ninguém no mundo que possua tudo e que não necessite receber absolutamente nada. Então, todos nós precisamos dar. E todos nós necessitamos receber também. E há um trecho que eu gosto muito
do livro da Maria Dolores, intitulado Caminhos do Amor, que ela diz o seguinte: não digas não posso, não digas eu não tenho ou é impossível. Seja qual for o nível que a existência te dá, alma querida, vem. Vem estender conosco a seara do bem, que Deus te utilizará. Então, todo aquele que se disponibiliza para fazer o bem, mesmo que seja desprovido de bens materiais, Deus com certeza o utilizará como um instrumento do amor. E sempre haverá uma forma da gente contribuir com o próximo, ajudar o próximo. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. Oh, Caio, excelente, que sensível. Trazer Maria Dolores é sempre muito especial. O Carlos Campos, ele faz uma pergunta, tá bem nesse sentido que você está conversando com a gente aqui. E é sobre a perspectiva da própria viúva, né? Ele coloca assim: interessante que nesta passagem Jesus diz que ela deu o que tinha para o seu sustento. Mas se ela doou o que tinha, do que viveria então? Então, sob essa perspectiva do que a gente passa a viver, já que a gente doou, como é que a gente vai viver? Né? Do que a gente vai viver? Como é que você desenvolve isso para a gente? Jesus, em um determinado momento, ele tem a oportunidade de dizer para a gente o seguinte: olhai os pássaros no céu. Não plantam, não ceifam, e não falta nada para eles. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, aquela viúva, ela demonstrava ali também uma demonstração muito grande de fé. Ela sabia que quando se ajuda alguém, nós somos os primeiros a ser beneficiados. O amor que se doa sempre volta para nós em dobro. Então, Deus não deixa ninguém desamparado. Então, além disso, né, no aspecto mesmo de questão prática e social, como comentei, naquela época havia muita ajuda para essas pessoas que sofriam muita necessidade, inclusive as viúvas. A sociedade judaica acolhiam todas, mas independente disso, ela foi extremamente humilde, amorosa e doou, preocupada apenas em fazer o bem, porque ela tinha uma plena consciência de que Deus jamais a deixaria desamparada em outro momento. Muito bem, excelente mesmo. Nós vamos ver agora, Ana, relacionados com os itens ainda 5 e 6. E aí tem uma pergunta do Teori Francisco Dalcin aqui, que pode ser juntada porque está relacionada. A pergunta que a gente tem é: o que mais você gostaria de comentar sobre o óbolo da viúva? E aí, olha só como é que ele coloca, o Teori. Como trazer esse ensinamento para os nossos dias? Teori, esse é um grande desafio para nós, né? Para todos nós, de aplicarmos, então, um pouco, né, do que Jesus nos ensina na nossa vida diária. A gente poderia comentar a respeito do óbolo da viúva, uma outra passagem aí, que está relacionada com a vivência evangélica de Jesus, né? A própria vida do Cristo. Todo o ministério de Jesus está assentado sobre o servir. E servir é ofertar. Ofertar de si, entregar-se a serviço de algo que é muito maior que nós. Então, inclusive, Jesus nos advertiu, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. E muitos de nós que estamos aqui sentadinhos, né, confortáveis, nós queremos continuar sendo servidos e temos muito pouca disposição para servir. A viúva nos deu um ensinamento de oferecer algo. E o Caio trouxe essa grande proposta de que não há ninguém que não possa fazer o bem, de entregar algo. Todos nós podemos e devemos no dia a dia procurar ocasiões de ser úteis. Qualquer ocasião que seja. Qual era a forma de serviço que Jesus nos ensinou? Jesus orientava. Além do trabalho da pesca, né? Ele orientava, ele consolava,
ele curava as dores do corpo e as dores da alma. Quantos de nós não podemos também, dentro das nossas limitações, oferecer um sorriso, um consolo, um pouco daquilo que a gente aprendeu? Algo dentro do trabalho profissional que eu tenho, que eu, ao desempenhar o meu trabalho profissional com amor, eu estou colocando o meu trabalho a serviço da sociedade, a serviço, talvez, né, de outras pessoas também terem seus trabalhos. Então, em vários momentos, a gente tem a oportunidade de servir com Jesus. E essa entrega, ela também passa pelo reconhecimento do quanto que nós já fomos recebedores. Porque desde sempre, desde antes de nós estarmos encarnados aqui na Terra, nós viemos recebendo bênçãos, orientações, amparo, acolhimento, o tempo todo. E se hoje a gente está aqui podendo conversar, né, ao vivo, ou depois quem vai assistir mais, é porque alguém garantiu a nossa sobrevivência física até agora, porque a gente teve a oportunidade de ser cuidado, de ser amparado, de ser orientado. Talvez não do jeito que a gente queria, mas a gente recebeu muito. Então é hora da gente pegar esse tanto que a gente recebeu e começar a entregar, ofertar. Assim como a viúva, né? Talvez a gente comece com ofertas mais tímidas, mas a gente pode dar o nosso quinhão, né, a serviço da vida, a serviço do Pai. Isso mesmo. Na questão 643 de O Livro dos Espíritos, a gente encontra bem esse comentário, tanto que o Caio está fazendo quanto que a Ana, que é essa questão da gente não ter restrição para fazer o bem. A gente sempre pode, não há aquele que não possa fazer o bem. A gente sempre pode fazer o bem. E eles destacam 2 pontos, que quando a gente não faz, a gente está sobre as lentes do egoísmo, ou seja, sobre uma perspectiva do interesse pessoal, e também de que a gente pode fazer sempre na medida das nossas possibilidades. Sempre. Sim. Então, a gente tem sempre algo para doar. Caio, você quer falar alguma coisa antes da gente passar para a próxima? Sim, me permita fazer uma consideração. Claro. O próprio Evangelho, ele nos diz o seguinte: todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontra de realizar seu desejo. Então, assim, a gente vai entendendo que, independente da falta de recursos materiais, né, porque tem muita gente, e o próprio Evangelho coloca isso também, que tem muita gente que, pela desculpa de não possuir bens, acaba acreditando não ter possibilidades de ajudar o outro. Mas eu lembro do espírito Neio Lúcio, né, estudando para esse nosso encontro, eu achei uma mensagem do espírito Neio Lúcio que eu achei fantástica, quando ele diz assim: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substitui o coração? Esquecestes, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Dá de ti mesmo em toda parte, porque muito acima do dinheiro pairam as tuas mãos amigas e fraternais. Então o Espírito Neio Lúcio traz para a gente essa proposta de que, de fato, como nós estamos comentando aqui, todos, se com um sentimento sincero desejam auxiliar, encontrarão uma forma de fazer o bem sempre. Muito bom, muito interessante, Lu. Deixa eu, só um comentáriozinho rápido, me fez lembrar daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, daquela senhora que ela é muito rica, e ela sai discretamente, né, leva, na época era uma carruagem, o verdadeiro armazém de tudo que podia ajudar as pessoas necessitadas. E a sociedade não sabia, ela fazia isso de maneira discreta, né? Mas também tem aquele momento em que ela leva a filha, e aí a filha também quer dar alguma coisa, aí a mãe alerta para a filha: se você der do que eu te der, seria como se eu estivesse dando, não é? Então, dá do teu tempo. Se você quer doar alguma coisa, faz, não é? Você confecciona alguma coisa, aprende a fazer coisas úteis e confecciona para as pessoas. E é muito interessante essa questão do carinho, né? Do envolvimento, da palavra amiga.
Eu me lembro de uma situação que foi vivida pela Cecília Rocha, em que estava um grupo de pessoas que estavam viajando num ônibus para fazer um curso para preparação de evangelizadores no sul do Brasil, né? E comentaram lá dentro que tinha que tomar muito cuidado com a esmola, porque a esmola humilha, que a gente deve evitar, né? A esmola, que a gente precisa promover e tudo, é muito digno, isso é muito interessante. Só que no momento que eles desceram do ônibus, tinha um menino esquelético com a mão estendida. A Cecília não teve dúvida, ela abriu a bolsa, tirou algum dinheiro e colocou na mão do menino, os outros ficaram todos olhando, né? Ela disse assim, pois é, como eu não poderia encontrá-lo mais, eu pelo menos tentei mitigar a fome que ele deve estar sentindo nesse momento. E seguiu em frente. Então, há momentos, não é, que a gente precisa realmente auxiliar com aquilo que a gente tem disponível. E não ficar esperando situação ideal para tirar a pessoa da miséria, não é? Que às vezes a gente não tem essa possibilidade agora. Mas o indivíduo está com fome, poxa. Sim. Não é? Carlos, você fez lembrar uma fala do próprio Chico Xavier, quando ele diz o seguinte: um pedaço de pão ao faminto vale mais que 1000 palavras a quem esteja de barriga vazia. Se uma pessoa está de barriga vazia, ela não vai sequer assimilar nada do que você está falando. Isso aí. Então é muito importante esse fato. Por outro lado, alguém ia falar? Desculpa. Ah, não. Por outro lado, eu lembrei de uma situação vivida por mim também, que aqui em São Luís, uma casa espírita daqui de São Luís, o Grupo de Estudos Espíritas Fraternidade, realiza um trabalho de distribuição de sopa para as pessoas que estão em situação de rua. E eu tive a oportunidade de acompanhar durante um tempo esse trabalho. E me marcou muito o momento em que nós fomos oferecer um copo de sopa para um homem. Perguntamos para ele se ele estava com fome, se ele queria comer sopa. E ele falou o seguinte: eu estou com muita fome, mas sinceramente eu não queria a sopa não. O que eu queria mesmo era um abraço. Porque a tristeza que eu estou dentro do meu coração está muito maior do que qualquer fome. E isso me marcou demais. Me marcou muito. Porque, de fato, as pessoas, a gente precisa ter um olhar mais sensível com o próximo. Que as pessoas se entristecem, as pessoas enfrentam problemas e nós precisamos ser mais amorosos, mais acolhedores. E ele falar aquilo para a gente foi muito impactante para mim. Eu queria um abraço, porque eu estou muito triste, eu não queria nem sopa hoje. Então, isso me marcou bastante. Também me fez lembrar, em Lu, daquela situação na Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos chegaram, muita criança no campo de concentração com fome, eles começaram a distribuir a comida, foi feita aquela fila imensa. E vem um soldado, né, e olha uma criança lá atrás, e se condói, e vai e abraça a criança. Aí, aquelas que estavam na fila para receber a comida, se voltam e fazem fila para receber o abraço dele. Dentro do que o Caio estava comentando. Desculpa, Lu, vamos lá. Lindo, que nada, depoimentos lindos e especiais. A gente traz aqui um comentário da Andréa Xavier. Boa noite, acessei atrasada. Gratidão pelos ensinamentos compartilhados. Eu passo pela viuvez e tenho experienciado fases na vida de receber auxílio e do mesmo auxílio socorrer outros. E ela complementa: aprendendo a receber e doar mais, e descobrindo a depender diariamente de Deus. Gratidão, André, pelo seu depoimento, seja muito bem-vinda, e vamos seguir aqui no nosso estudo. Ô, Ana, a gente tem uma pergunta aqui da Jeane. Ela colocou assim, às 21h35, a respeito do item 6. Por que ninguém, ela traz o comentário inicialmente, né? Por que ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer? E aí ela coloca a pergunta: quais as consequências da ausência do trabalho no bem nesse momento de transição? Giane, você trouxe um tema muito, muito importante, inclusive, para esse, não só para esse momento, né? Em todos os momentos, mas esse momento de transição que nós estamos vivenciando, toda perda de oportunidade é algo a se lamentar no futuro. A gente vai ter consequências em relação a isso, relacionadas, evidentemente, ao nível evolutivo de cada um. A gente não pode esquecer que nós ainda
temos espíritos aqui na Terra extremamente aferrados ao materialismo, né, ao egoísmo, ao orgulho, e essas pessoas não estão dispostas ao trabalho no bem. E elas estão vivenciando aquilo que lhes é possível nesse momento evolutivo que elas enfrentam. Ao mesmo tempo, há muitos outros que já receberam orientações suficientes para começar a modificar suas atitudes, para começar a entregar algo de si. E aí vai depender de cada um, porque Jesus, né, ele nos deixa muito claro o livre-arbítrio que cada um de nós tem, né? A doutrina espírita também nos traz muito o ensinamento do livre-arbítrio. Toda escolha trará consequências, então a gente vai responder não só pelo bem, né, pelo mal que a gente haja feito, mas pelo bem que a gente deixou de fazer. Se desse bem, né, que a gente tinha à disposição, era possível, daquilo ali resultou prejuízos, a gente vai responder por isso. A gente vai sentir isso no nosso coração. Porque, na verdade, no momento em que a gente começa a despertar para as verdades, a gente começa a se dar conta das oportunidades perdidas. E esse também é um grande momento, um momento de decisão na vida de cada um. E quando eu percebo que eu perdi oportunidades, eu tenho duas atitudes possíveis. A primeira delas está relacionada ao lamentar. E aí eu fico lamentando a minha ignorância, eu fico lamentando o meu tempo perdido e continuo sem fazer nada. E então, o segundo momento seria eu partir para ação. Sim, eu faço um trabalho de autoacolhimento, porque tudo isso que a gente fala de servir, de amor, isso tudo também tem que ser direcionado a nós mesmos. Então, eu preciso acolher ainda a minha ignorância e a minha imperfeição. Sim, não fui capaz, nesse momento, de fazer todo o bem que eu gostaria. E agora eu me responsabilizo por isso. Eu sofro a consequência disso, mas ao mesmo tempo eu vou redirecionar meus esforços. E a gente tem um exemplo lindo de Paulo de Tarso, quando ele percebeu, né? Aquele caminho de Damasco, quando Paulo ia, ainda com o objetivo de Saulo, né? Com o objetivo de perseguir os cristãos, e se deparou com a figura do Cristo, e teve aquele insight, como a gente diria hoje, né? Poxa, então tudo que eu fiz até agora estava errado, né? Foi aquele momento de, meu Deus, e agora? E o que ele disse? Senhor, o que queres que eu faça? Ele tinha a opção de ficar lamentando e ficar muito mais tempo na escuridão. Não. Ele encarou a escuridão que sobreveio e modificou a atitude, redirecionou toda a vida. Pegou tudo aquilo que ele já tinha adquirido para mudar. Então, essa é a situação que a gente vai enfrentar. Consequência da escolha, cada um vai ter individualmente. Quanto antes a gente redirecionar, melhor. Excelente, Ana. A gente fica lembrando que às vezes a gente deixa passar realmente as oportunidades, né? Aí depois a gente lembra e dá aquele remorso. Então, qual é o caminho, né? Vamos nos preparar para a próxima vez não perder a oportunidade, não é? E às vezes são coisas simples, né, da nossa vida e a gente vai deixando passar. É tão interessante. A gente estava uma vez num estacionamento de supermercado colocando a compra, né? E o rapaz chega, né? Ele estava recolhendo os carrinhos, ele faz um pedido, né? Ali de se podia ajudá-lo e tal. E eu digo, gente, eu não tenho nem um trocado para lhe dar. E aquele monte de comida que eu estava guardando, pelo amor de Deus, baixei, fui sair, depois pensei, gente, o que é isso? Sabe? Então, aí eu fico pedindo a Deus para voltar a oportunidade, não é? Não de encontrar o miserável, que ele possa encontrar o caminho dele e não precisar de pedir, né? De ter fome daquele jeito. Mas aí aconteceu, né? Tô lá botando a compra, aparece outro rapaz. Aí pode dar uma ajuda, eu não tive dúvida. Catei das mercadorias que tinha comprado e entreguei na mão dele. Falei, graças a Deus, estou me sentindo melhor comigo mesmo. Porque é terrível, né, gente? Já pensou?
a fome é uma coisa terrível. A fome material, a fome espiritual, não é? Mas como o Caio colocou, como é que a gente vai atender a fome espiritual se o indivíduo ele está concentrado na necessidade dele, não é? Então é preciso atender essa necessidade. E agora, lógico, junto com o alimento tem que vir o carinho da palavra, não é? E tem que vir o envolvimento fraterno, que isso é fundamental, não é? Eu vou perguntar para o Caio, é do Daniel Rosa aqui essa pergunta, olha. No âmbito familiar e profissional, doar amor sem esperar ser amado, servir com amor sem expectar promoção mais remunerada, seria um mérito que anseia para estar bem no conflito de realização? Bom, vamos ver se eu entendi bem a questão, né? Mas eu acredito que, geralmente, as pessoas realmente ficam com conflito com relação a essas questões, né? De fazer, por exemplo, no campo profissional, será que eu vou fazer simplesmente pensando em fazer o bem? Ou será que tem algum problema em eu almejar uma promoção, em eu querer me destacar para conseguir algo melhor? É sempre importante nós lembrarmos que, pelas palavras de Jesus, o bem deve ser feito sempre desinteressadamente. Nós não devemos nos preocupar com reconhecimento, nós não devemos nos preocupar com recompensas em absolutamente nada, porque isso não se caracteriza como a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, como muito bem nos ensina Jesus e o Espiritismo, é dar sem esperar nada em troca. E o mais maravilhoso de tudo é que mesmo sem a gente esperar algo em troca, nós receberemos algo sempre. A caridade sempre retorna para nós. Pode não vir naquele momento, mas um bem que se faz, ele nunca se perde. Todo bem que se faz é uma semente que a gente lança no tempo e que um dia há de germinar. E não podemos esquecer do benefício imediato a nós mesmos quando nós praticamos o bem. Porque a felicidade que nós sentimos, o bem-estar que nós temos, é a melhor recompensa que nós poderíamos ter. O bem faz bem àquele que pratica o bem. E quando a gente estuda o ser humano de uma forma integral, nós vemos, inclusive, que a nossa própria condição de saúde, o nosso próprio sistema fisiológico, o nosso próprio sistema imune é muito beneficiado com toda a ação positiva, com todo o regozijo positivo. Eu tive a oportunidade, uma vez, de encontrar no elevador aqui do meu condomínio 2 vizinhas, 2 senhoras, e uma estava se sentindo muito mal. E eu pensei comigo, o que eu posso fazer para ajudar? Então eu me ofereci para levar essa senhora em casa, porque ela estava muito mal, e deixei ela em casa, sentei um pouco, me convidaram inclusive para fazer uma prece, fiz uma prece com elas, e toda vez que eu encontro essa vizinha, que eu recebo o sorriso dela para mim, nossa, não tem recompensa maior. Eu me sinto extremamente bem. Então, a gente deve sempre ser luz em qualquer lugar que nós estejamos. Se a gente olhar para o céu de noite, naquela escuridão inteira, uma única estrela é capaz de se destacar em meio àquela escuridão. Então, nós precisamos, sim, ser luz em qualquer lugar. Porque quando eu ilumino o outro, eu sou o primeiro a ser iluminado. Isso mesmo, Caio. Só antes da gente passar para a próxima pergunta aqui do chat, só nos solidarizarmos com a Marlene, ela está sempre aqui com a gente, hoje ela fez um relato difícil, e a gente quer dizer, Marlene, que a gente segue aqui em prece, conta com as nossas orações e sensibilidade, mas sempre lembrando que esse livro que a gente está aqui estudando é uma base fundamental para a gente ter força, ter coragem para seguir em frente, tá bom? Então, conta aí com essa nossa solidariedade ao que você traz. Ana, a Neire Moraes coloca, então, quando a pessoa não quer ser ajudada e a gente continua insistindo, isso não é errado? Excelente pergunta, Neire. Excelente pergunta. Há limites para ajuda.
E isso, às vezes, é difícil para a gente. Suportar a dor do outro, ou a dor que a gente crê que o outro sente, é muito exigente. Quando a pessoa não quer ser ajudado, né, a gente vai ter que ter a sensibilidade de perceber. Não quer mesmo. Né? Porque às vezes a pessoa quer algo. Agora, se ela realmente não deseja a nossa interferência, a gente está faltando com a caridade. E Jesus exemplificou em vários momentos, porque ele sempre perguntava se a pessoa queria, né? Tu queres? Os espíritos superiores, eles nos mostram, quando eles estão a trabalho, os livros de André Luiz são fantásticos nesse sentido, que nos mostram os espíritos em tarefa de auxílio. O respeito que eles têm pelo livre-arbítrio de cada um. Às vezes, aquele momento de dificuldade pode ser aquilo que a pessoa precisa para despertar alguma coisa, para fazer alguma transformação. Às vezes a gente se apega ao sofrimento e aquilo ali tem uma função na nossa vida. A gente não sabe qual é a função que aquela dor ou que aquela vivência tem para aquela pessoa. Qual é a importância disso? A gente tem que tomar muito cuidado para não retirar algo que para a pessoa é importante. Muitas vezes, as pessoas têm ganhos secundários, vivendo vidas que a gente olha e pensa assim, não pode ser. Isso é muito difícil, né? A pessoa vive sempre triste, reclamando, chorando. É o jeito que ela conseguiu de encher a atenção. Ela é solitária. E ela ganha atenção através daquela manifestação de dor. A gente pode ter as nossas resistências, as nossas críticas, os nossos pensamentos a respeito disso. Mas não nos cabe julgar. Então, respeitar os limites que o outro está nos impondo é algo difícil e exigente para a gente, né? Tem pessoas que têm aquela ânsia de querer fazer com que todo mundo fique bem. Mas é um bem dentro do que eu considero o bem. Eu não entendo o papel daquela situação na vida do outro. Às vezes os espíritos não conseguem nos auxiliar. Por quê? Porque nós não abrimos as brechas, as oportunidades para que eles cheguem até nós. Nós estamos resistentes, nós estamos resilientes, a gente não quer ouvir. Da mesma forma, um companheiro encarnado, né, uma pessoa da nossa vivência, pode estar vivendo algo que ela não quer interromper aquela vivência naquele momento. O que nos resta fazer? O respeito. O que mais nós podemos fazer? Orar. Orar para que o melhor aconteça. E não é o melhor que eu acho. É o melhor que de fato é para aquela pessoa, para que ela viva as experiências que ela precisa. E assim eu entrego ela, porque nós não somos donos de ninguém, né? Nós precisamos entregar os nossos seres amados para a vida, para Deus, para que eles sigam a sua missão, né? Seu propósito, para que eles vivam as experiências que precisam viver. Isso é muito exigente. E cada um vai ter que trabalhar no seu coração, né? E ter seus momentos de reflexão, de autoamor, né? De procura de entendimento e fazer o seu melhor dentro daquilo que nos é permitido, daquilo que é possível. Muito bem. Sem violentar o livre-arbítrio, né? E orar e aguardar a oportunidade, né, Ana Maria? Às vezes a gente fica tão ansioso que acaba interferindo, né? Às vezes com uma pessoa que não está naquele momento nem madura para receber aquilo, nem quer, nem deseja, não é? Seria imposição. Então, a gente viu acontecer uma situação bem interessante de um espírita que porque queria ajudar uma família protestante. E ele fez, que convenceu a família a se tornar espírita. Um ano depois ele estava doido,
com desejo de que eles voltassem a ser protestantes, porque não tinha ainda a condição de compreender, estavam naquele nível de entendimento e se sentiam bem com a religião deles. Aí trouxe para dentro do espiritismo, toda hora que eles tinham dificuldade, ligavam para ele, procuravam para ele resolver os problemas, porque não estavam amadurecidas. E ele atrapalhou a sequência das pessoas que estavam vivendo bem. Então, a gente tem que ter muito respeito, né, pelo livre-arbítrio das outras pessoas. Sim. E estar disposto. Porque se acontecer a oportunidade de virar, a gente faz o bem, não é que estiver ao nosso alcance. Agora, como você destacou, orar a gente pode sempre, né? Aqui, o Caio, a Ângela Jucá, ela colocou essa pergunta, olha, como devo exercitar a prática do bem, da caridade? Devo iniciar essa prática em casa, com a família ou com o meu próximo? Muito bom, Ângela. A gente deve entender o próximo como a humanidade inteira. A humanidade inteira é o próximo. Mas é importante lembrar que Deus nos coloca dentro de um lar com uma família, porque esse lar, essa família, se caracteriza como a nossa primeira escola. Então, é lá que nós temos a possibilidade de exercitar a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade. Então, sim, nós devemos iniciar esse processo de prática da caridade dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com aquele filho que está enfrentando dificuldades, com aquele cônjuge com dificuldade, com aquele pai, com aquela mãe, com aquele irmão. Lá é o nosso campo de trabalho inicial. Lá estão os nossos maiores desafios. E é muito importante a gente ter em mente o quê? Eu posso pensar assim, mas eu não consigo fazer esse bem, eu não consigo ajudar com o coração cheio de amor, eu não consigo, não importa. Faz o bem mesmo assim. Se você sabe o que é o bem e qual deve ser a melhor forma de agir, faz. Mesmo que o teu coração esteja ali se destruindo. Mas te cala, orienta, faz o bem. Até porque é dessa forma que a gente vai conseguir amadurecer a verdadeira caridade dentro de nós. Ninguém vai conseguir, da noite para o dia, praticar o bem em perfeita consonância com o sentimento de amor que carrega dentro de si. Não. Nós podemos fazer o bem mesmo esfumaçando por dentro. Mas silencia, te cala, orienta, perdoa, por mais que seja difícil nesse momento, mas deixa para lá, ajuda, ama, mesmo que ainda seja difícil. Mas é dessa forma que você exercita, que você pratica a caridade, para que um dia ela possa se tornar plena. Porque para a gente chegar lá, a gente ainda vai passar por uns degraus ainda bem grandes. Muito bom, Caio. A Isabela perguntou se você pode tocar uma música, depois você responde, tá bom, Caio? Ela colocou assim, Caio, pode tocar uma música? Depois você responde essa, tá certo? Tá bom. Ana, a gente seguindo aqui no roteiro, a gente tem mais 2 itens ainda nesse capítulo, e é convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E aí a gente faz uma pergunta em relação a esse trecho aqui inicial, né? O que Jesus quis dizer com convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos? Então, Luziane, a gente precisa ter claro, né, que Jesus trazia muito uma linguagem figurada. Então, para além de auxiliar aqueles que estão em condições mais desfavoráveis do que a gente no momento, né, para além de poder oferecer daquilo que a gente tem de melhor para aqueles que estão desfavorecidos no momento, ou talvez não tenham tido as mesmas oportunidades, a gente também pode se perguntar quem são os coxos, os estropiados, né? Os pobres de hoje em dia. Será que não vai além do puramente material? Quantos de nós estamos estropiados em espírito, né? Coxos na alma, mancos, né? Pobres,
de toda espécie de esclarecimento, quantos de nós trazemos dores profundas, independente de termos ou não condição financeira? Porque a gente não tem como avaliar o que vai na alma de cada um e o quanto o sofrimento é real para a pessoa que o vive. Então, o que nós recebemos, ou qual é o nosso festim, né? Também é isso. O que a gente tem de bom para oferecer ou para convidar, né? Das minhas oportunidades de aprendizado que eu tive até agora, né? Aqui dentro da doutrina espírita, né? Aqui dentro desse programa, nós estamos no festim do Evangelho segundo o Espiritismo, e olha quantos convidados a gente tem. Vocês, seguidamente, estão nesse festim, tem convidados diferentes para falar, e tem convidados do mundo inteiro participando. Então, quem são esses? E uma coisa muito interessante, quando Jesus nos coloca que nós seremos ditosos por não terem eles, né? Aqueles a quem a gente traz para participar das coisas boas que a gente tem a oferecer, não terem eles meios de retribuir. Então, quando eu posso ofertar de mim mesma no trabalho, e aí a gente volta para o óbolo da viúva, né? Para tudo isso que a gente vem falando, quando eu posso ofertar algo de mim àqueles que ainda não têm algum tipo de isso que eu posso oferecer, eu estou dando algo. E algo que eu recebi no passado. E que eu também não pude retribuir, não para quem me ofereceu. Como nós já temos recebido, né, de quantos festins nós, na condição de coxos e estropiados, temos participado, e quanto das nossas dores e das nossas dúvidas, das nossas inquietações têm sido apaziguadas com as mais diferentes situações. Então, agora a gente pode ofertar para outros. E esses outros podem ser, inclusive, os nossos familiares. Aqueles, talvez, que chegaram depois de nós, né? Para quem a gente pode ofertar algo em termos de experiência de vida, né? Pais, avós. Quantos ofertam de experiência de vida para quem vem depois e quer ouvir? Então, em várias situações, a gente pode identificar o momento de usar esse ensinamento de Jesus. Convidar aqueles para o nosso convívio, né? Para a gente distribuir aquilo que a gente tem de bom. Convidar aqueles que ainda não têm tudo isso, ou que têm outras coisas que talvez a gente não tenha, né? Porque isso também é muito importante. A gente começar a se enxergar como igual. Qual é a minha diferença daquele outro que hoje, de repente, está numa situação de vulnerabilidade social, por exemplo? Qual é a nossa diferença? Nenhuma. Diante de Deus, nós somos iguais. Por que eu acho que eu sou melhor do que aquele que está na situação de vulnerabilidade social, só porque, de repente, eu distribuo uma cesta básica ou eu entrego uma sopa? O quanto de troca ali também há, e o quanto eu recebo nessa oportunidade de trabalho e de aprendizado daquele que está ali, né, vulnerável, entre aspas. Será que eu, no lugar daquela pessoa, teria a mesma força e capacidade de levar adiante as experiências que ele precisa passar e que ele está passando? Então, que aprendizado também eu tenho nisso? Há uma troca quando a gente está no serviço do bem. E essa troca, ela é riquíssima. E normalmente aquele que aparentemente é o que está oferecendo é quem mais está recebendo. Muito bem. Olha só. Rick Marcel, bom dia, direto do Japão. Ó. Está no dia seguinte acompanhando o nosso programa aqui, o nosso estudo, não é? Satisfação, viu, Rick? Aproveitamos o momento também para agradecer nos comentários que vocês têm feito, não é? Com bastante pertinência.
E convidamos a todos vocês que estão participando a lerem o chat, porque vem ali comentários muito bons, interessantes, não é? Do pessoal que está acompanhando aqui o que está acontecendo. Nós vamos agora, Caio, para a pergunta ainda dos itens 7 e 8. Tem gente que deixa de fazer o bem porque encontrou ingratidão ou falta de manifestação ostensiva de reconhecimento por parte do beneficiado. O que Jesus e o Espiritismo ensinam sobre isso? Amigo, essa é uma questão realmente bem delicada, mas que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, é bem enfático ao responder essa questão. Porque ele nos diz que em pessoas que pensam dessa forma, há mais egoísmo do que caridade. Né? Afinal de contas, fazer o bem apenas para receber reconhecimento, essas demonstrações, né, de reconhecimento, é não fazer o bem com desinteresse. E o bem deve ser feito desinteressadamente. Mas é muito comum nós, cotidianamente, lidarmos com questões assim. E a gente pensa, por que será que a gente encontra tanta gente ingrata e isso se torna um obstáculo tão grande à prática da caridade? Mas a gente deve se lembrar que Deus permite, como o próprio Evangelho nos diz também, que muitas vezes nós sejamos pagos com a ingratidão, porque é para que nós sejamos experimentados, para experimentar a nossa perseverança em praticar o bem, para ver se nós verdadeiramente estamos praticando o bem pela prática do bem, superando inclusive os desafios da ingratidão. Então nós somos experimentados, inclusive, em situações como essa. Todos nós precisamos compreender que a verdadeira caridade é aquela cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal, de qualquer reconhecimento, de qualquer recompensa. E Jesus, ele deixa muito claro para a gente que nós ficaremos felizes simplesmente por auxiliar. Porque nós vamos estar dessa forma experimentando, né, a alegria verdadeira de um amor puro, de um amor desinteressado. Né? E o próprio Evangelho nos diz também que a felicidade que experimenta aquele que pratica o bem é a maior retribuição que a gente pode receber. Sobre essa questão, tem uma mensagem muito, muito interessante do espírito Neio Lúcio, que ele diz o seguinte: que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Porque se Deus fosse ter o comportamento como o nosso, diante da ingratidão, nenhum de nós seria beneficiado por ele. Então, Deus nos ajuda, sabendo muitas vezes a nossa própria ação de maldade e ingratidão para com ele próprio. Então, precisamos tomar isso como exemplo. E é muito importante lembrar que ninguém perde nada por tolerar um pouco mais. Talvez aquela pessoa que não tenha reconhecido naquele momento o teu ato de bondade é uma pessoa que não esteja bem, é uma pessoa que esteja doente. As pessoas estão sofrendo. Tem muita gente passando por muitas dificuldades e nós precisamos ser sensíveis, nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos ser gentis. Eu olho a Luziane, por exemplo, agora, conversando aqui com a gente, eu não faço a menor ideia se a Luziane está enfrentando algum problema familiar. Se a Luziane está enfrentando algum problema de saúde, eu não tenho ideia do que o outro que está diante de mim está enfrentando. Por isso, seja gentil sempre. Se você quer ajudar, ajude de coração e não espere que aquela pessoa lhe retribua com nada. Lhe diga pelo menos um muito obrigado. Nós não sabemos o mundo infinito que habita o coração daquele ser que está diante de nós. Então, faz a tua parte, faz o bem. Faz o que Jesus te orientou a fazer. Siga o exemplo do Mestre, ajudando independente de qualquer coisa. E não desistir de fazer o bem, porque o mundo ainda é mau. É muito comum a gente ouvir pessoas falando assim, tá vendo?
Não vale a pena ajudar o outro. Isso é para eu aprender a deixar de ser besta. Fui ajudar fulano, olha o que aconteceu. As pessoas estão muito equivocadas quando pensam assim. Porque um bem, como a gente já comentou, nunca se perde. E é isso que nós devemos fazer sempre. Muito bom. Excelente, Caio. E você traz algo que me faz lembrar um texto da benfeitora Joana de Ângeles, no livro intitulado Oferenda, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. E ela intitula o texto dizendo indiferentes, para que a gente não permita ser envolvido por este contexto de indiferença, que a gente possa ter o tom e o toque da sensibilidade que vai nos fazer enxergar estas condições adversas, as situações mais difíceis, os infortúnios ocultos, e que a gente vai conseguindo fazer algo. E isso que você coloca de estar predisposto, de fazer, de ter atitude, de não desistir, é algo que ela reforça muito nessa mensagem, para que a gente consiga, mesmo diante das intempéries, permanecer com essa sensibilidade, identificando os pontos necessários da nossa atuação para não sermos indiferentes. Ana, tem uma xará sua aqui que fez uma pergunta, um comentário. A Ana Maria, Ana, olha o que ela colocou. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer a caridade? Vejo pessoas da própria doutrina com esse travamento, pessoas com tanto conhecimento. Faz um comentário para a gente, Ana, por favor. Ana, duas coisas, né? Primeiro, a gente não sabe o que vai no coração de cada um. O Caio trouxe isso e é verdade, né? A gente não sabe o que vai. Conhecimento não significa sentimento, né? Aquilo que eu tenho na cabeça não quer dizer que chegou no meu coração. O fato de nós estarmos aqui falando, né? Não quer dizer que de fato a gente consiga aplicar tudo isso no nosso dia a dia, o tempo todo. Né? Às vezes não é possível. E a gente tem que conseguir olhar além daquele ser humano e enxergar que ele carrega dificuldades inerentes à existência dele, inerentes a um planeta de provas e expiações, e que de repente não vai conseguir desempenhar determinadas coisas que a gente julga que ele deveria fazer. Mas a gente não sabe, de fato, tudo o que faz. Às vezes a gente olha um momento da vida de uma pessoa e aí a gente já determina que ela é assim, ela é assado por causa daquele momento, aquele dia, aquele comportamento. Um momento não define ninguém. Não pode definir a você, não pode definir a ninguém mais. Nós somos muito complexos. Nós trazemos uma história espiritual de lutas, de dores, de alegrias, de experiências e de vivências. E a gente vai aqui na Terra se comportar de acordo com essa bagagem que a gente traz. E de vez em quando a gente vai errar. E de vez em quando a gente vai fazer algo que não é esperado. Essa decepção, né, que a gente tem e que tem a ver também com a ingratidão, né, o sentimento de decepção com o outro, ele está muito relacionado com as nossas expectativas, as minhas expectativas em relação ao outro. Né? A melhor coisa que a gente poderia fazer é não cultivar tantas expectativas, né? A única coisa que a gente pode fazer é cuidar do que a gente mesmo consegue dar conta, aquilo mesmo que a gente consegue fazer e nos responsabilizar pelo bem que eu faço, pelo bem que eu deixo de fazer, pelo mal que eu ainda abrigo no meu coração. Porque muitas vezes a gente fica tão entristecido com o outro e esquece que o outro tem a caminhada dele, né? O outro tem o plantio e a colheita dele. Qual é o meu plantio? Né? O que eu estou fazendo hoje? Esse olhar também amoroso para mim mesma. Porque para a gente ter esse olhar amoroso com o outro e para a gente conseguir fazer essa caridade toda com o outro, a gente precisa ter esse olhar amoroso para nós mesmos, para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades, atender também as nossas necessidades. E aí a gente tem as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades de afeto, para a gente se colocar
a serviço e à disposição, sabendo que nós estamos cheios de amor. O amor que vem do alto, o amor que a gente recebeu ao estar aqui nessa família, né? Nessa vida, nessa existência, e o amor que vem de dentro do nosso coração. Que a gente possa ser envolvido por todo esse amor, e aí a gente vai fazer a caridade naturalmente, quando assim o for. Muito bem. Nós temos 2 comentários que a gente vai apresentar e vamos encaminhar. Lu, eu proporia que, ao invés de a gente fazer o fechamento tradicional, né, que já foi colocado todo no chat para as pessoas, se o Caio não poderia cantar uma música e a gente fechava depois dos comentários aqui. Exatamente, ser, perfeito. E aí, Caio? Então, olha, o comentário é Poli-RM. E é maravilhoso quando ouvimos os irmãos de outra religião e no final se resume ao mesmo ponto, seguir o exemplo de Jesus. Maravilhoso, não é? Nos encontramos ali. E o outro comentário é, quando a caridade é muito discutida, em muitas vezes o socorro chega tarde. Isso é colocado, né, pela espiritualidade superior também, não é? Muito bem. É uma frase do Dr. Bezerra. É o Dr. Bezerra que explica ao Chico, e o Chico traz esse ensinamento ao Divaldo, numa historinha até. Isso. Muito bem. Então, eu não deixei nem o Caio responder, né? Então, você canta, Caio? Me pegou muito de surpresa, viu? Mas eu acho que pelo menos um pedacinho eu consigo tocar aqui pra gente. Tá bem. Tá bom? Agora? Seria agora? A gente já encaminha para o fechamento com isso. Tá bom. Vamos lá. Bom, faz muito tempo que eu não toco, viu? Vamos aqui. Bom, eu vou tocar uma música que, pelo menos o comecinho dela, né, que eu gosto bastante, que é Aos Pés do Monte, do Tim e Vanessa, vocês devem conhecer. Linda. Tá? Linda música. Vamos ver aqui se sai alguma coisa. O pessoal estava elogiando aqui no chat, acompanhando os elogios. Obrigado, viu, Caio? Agradecimentos, querida Luziane, Ana Maria, a nossa querida Eliane, intérprete, e a nossa equipe aí que está nos bastidores trabalhando, né, dando todo o suporte para aqui. E a você que nos acompanhou hoje, nosso grande abraço, até a semana que vem. Um abraço, gente, até a próxima. Muito obrigado. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. O podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.